Então vamos hoje ter o último seminário. O tema é o último ponto do programa da Unidade Curricular de História Económica e Social, Portugal na União Europeia e no contexto mundial. Temos dois convidados, o Dr. Manuel Maquista Malheiros e o Engenheiro João Paulo Ramoa, que irei depois passar a apresentar. Ao longo destes seminários, tentámos possibilitar aos discentes da unidade curricular e à comunidade académica, em alguns casos à comunidade local, a possibilidade de experienciarem ao vivo a participação de protagonistas na nossa história recente. Pensamos que é uma forma de enriquecer a visão, não apenas a visão do passado, o conhecimento do passado, mas também a importância dos discentes poderem, de alguma forma, serem no futuro profissionais ativos, críticos, mais conscientes. Queria agradecer a Maquista Malheiros ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje conosco e pedir que nos falasse sobre o que conhece tão bem, os organismos da União Europeia, da sua experiência pessoal, os tempos que lá trabalhou, e também trazer um pouco esses organismos e para a atualidade, a importância, qual o papel e qual a importância e qual o peso e a capacidade de ação e de decisão de Portugal nesses organismos no período contemporâneo. Manuel Maquista Malheiros. Obrigado, professor. Muito obrigado. Depois de ouvir isto, devem ter pensado realmente o que é que este dinossauro alentejano veio aqui dizer. Curiosamente, também já aqui estive há cerca de 10 anos a falar sobre as instituições europeias, o que me deu bastante gosto e foi uma experiência interessante de contacto com o Politécnico, com o vosso Politécnico. Em matéria da Europa, que hoje é a nossa preocupação assim que abrimos a televisão, nos telejornais, ou que olhamos para as primeiras páginas dos jornais, vale a pena, talvez, por uma questão de metodologia, começarmos por nos situar. Isto é, saber de que é que estamos a falar quando falamos da Europa e disso tudo. Porque há várias instituições e com nomes muito próximos. Eu devia agradecer ao Sr. Engenheiro a presença, devia agradecer ao Dr. ter convidado, mas comecei a olhar para a assistência e passei logo saltei esse aspecto formal, que me desculpe, e para entrar imediatamente no assunto. Dizia eu que temos que ver do que é que estamos a falar quando falamos da Europa, porque há terminologias muito próximas e há designações muito próximas e depois utilizam-se siglas. Portanto, nesse aspecto eu queria dizer-vos já que há que distinguir uma instituição que se chama Conselho da Europa e que não tem nada a ver com a União Europeia. É uma organização internacional, é fácil de fixar por razões geográficas, tem a sede em Estrasburgo, até é mais antiga que a União Europeia, mas é uma organização internacional que funciona no esquema tradicional das organizações internacionais. Portanto, com representações de ministros, representações de parlamentos, mas cuja função é basicamente preparar tratados que depois os Estados ratificam ou não ratificam.
Porém, o Conselho da Europa desenvolveu um tratado muito especial. Esse tratado chama-se, os tratados internacionais podem ter uma designação de convenções, mas nem por isso deixam de ser tratados internacionais, que foi a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem abrange todos os países que aderiram ao Conselho da Europa e Portugal não aderiu a essa convenção só depois do 25 de Abril e o respeito por essa convenção é fiscalizado por um tribunal que é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com sede em Estrasburgo. E aqui, muitas vezes, na comunicação social, nos discursos até de juristas, aparece uma confusão. De repente diz, isto vai para o Tribunal Europeu. Apetecia quem está cá atrás perguntar, mas qual? Porque há dois. É que há o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e há o Tribunal de Justiça da União Europeia, que é uma instituição completamente diferente. Isto para vos mostrar como pensarmos no Conselho da Europa e pensarmos no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem nos pode levar a confusões com a União Europeia e com as suas instituições. Um outro conceito importante, antes de entrarmos na União Europeia, é o chamado Espaço Económico Europeu. O Espaço Económico Europeu é uma organização internacional de que fazem parte os países da União Europeia e os países da antiga Associação de Comércio Livre, chamada EFTA. Mas também aqui, depois há um pormenorzinho. Os países da Associação da European Free Trade Association, a EFTA, menos a Suíça. Os suíços não quiseram entrar no Espaço Económico Europeu. No entanto, logo a seguir, especificidade suíça, fizeram um conjunto de acordos que permitem a livre circulação de trabalhadores, importação de mercadorias, garantias em matéria de segurança social, mas não estão. Portanto, estão a ver, temos o Espaço Económico Europeu que abrange a Islândia, a Noruega, até o pequeno Liechtenstein, a União Europeia no seu conjunto, e depois temos uma construção muito mais vasta, que é o Conselho da Europa, que não tem nada a ver no aspecto, por exemplo, económico. O Conselho da Europa não tem praticamente intervenção no Conselho da Europa. Não tem intervenção. Bom, separadas estas águas, espero que de forma suficientemente clara. Obrigado, Engenheiro João Paulo Ramalho, por ter aceito o convite e lhe dar a palavra e deixar, portanto, talvez algumas pistas também para, caso queira, como empresário alentejano, com esta rica experiência, como é que vê os interesses de Portugal no estrangeiro, nomeadamente em Moçambique, portanto, onde está neste momento a trabalhar, a participar numa empresa, como Presidente do Conselho de Administração, e nomeadamente nesta perspectiva da União Europeia e Portugal no contexto mundial. Li hoje no jornal, uma entrevista, portanto, de um Filipe Bouton que dizia, portanto, como tipo, chamou-me a atenção o tipo quando vinha para o Politécnico. O maior problema que existe em Portugal é a classe empresarial. Peço desculpa de estar já a introduzir aqui algo, isto faz algum sentido, não faz sentido nenhum, faz parcialmente sentido, para além de dizer uma outra coisa que tem a ver também com a intervenção, ou com o tema inicial, portanto, do Dr. Ministro Malheiros. A falta de liderança é transversal a toda a Europa, Portugal incluído. Era uma questão que depois pedi também para os dois convidados. João Paulo Ramalho, obrigado por sua. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar aos alunos, em segundo lugar aos meus colegas de mesa. Quando o vosso professor me convidou para aqui vir fazer uma intervenção, eu estava muito longe e não percebi bem o título da intervenção que teria que fazer.
Depois, mais tarde, e obviamente disse que sim, pela amizade e pelo algum trajeto que temos feito comum em algumas áreas muito diferentes desta que estamos aqui a falar. Não podia dizer ao Eduardo nunca que não. Mas depois, quando vi o título Portugal, a Europa e o mundo, fiquei um bocado perplexo e pensar o que é que eu, que não sou académico, ainda por cima, tenho uma formação universitária ligada às matemáticas e às ciências exatas, o que é que eu farei aqui numa intervenção desse tipo que possa, efetivamente, ter algum interesse para vós. Depois, mais ou menos, organizei, e o que eu vou-vos dizer, algumas são questões óbvias, outras têm a ver com alguns elementos que fui recolhendo para também dar alguma consistência à minha intervenção, e de resto transmitir aquilo que é a minha experiência, como disse o Eduardo muito bem, da minha experiência de vida, que me vale apenas uma experiência de vida e não mais do que isso. Sendo assim, a integração e a maneira, o contexto como Portugal, como o nosso país existe na Europa e no mundo, pode ter várias abordagens, uma abordagem social, política, económica e por aí fora. Eu vou-me limitar, porque assim foi pedido, que eu fizesse uma abordagem económica e empresarial de como Portugal se pode inserir na Europa e no mundo. Fazendo um resumo muito resumido daquilo que tem sido o nosso desenvolvimento como país e indo buscar apenas o último século, poderemos considerar que nós tivemos 4 períodos de desenvolvimento diferentes. Os primeiros 50 anos do século passado, que nós tivemos um crescimento médio da volta de 0,8%, e vocês hoje estão muito habituados a ouvir na comunicação social falar em crescimento, e já têm noção do que é 1%, 1,5%, 2%. Tivemos um crescimento médio nos primeiros 50 anos de 0,8%, um crescimento que não nos permitiu aproximar da Europa, antes pelo contrário, nos permitiu afastar da Europa. Seguido depois, a partir dos anos 60, entre 1960 e 1973, 74, portanto, anos da Revolução, um período de crescimento de 6,9%. Portanto, vocês têm uma ideia do que isso é. Aliás, hoje, quando se cresce a 2,5%, já se considera que é um bom crescimento, ao valor a partir do qual já se cria emprego e não se perde emprego. O crescimento de 6,9% foi um crescimento, efetivamente, muito grande. E, curiosamente, um crescimento em que a tendência foi de afastamento do nosso espaço ultramarino, que seria um bocado a lógica do nosso desenvolvimento, e uma aproximação de uma opção europeia que nos levou a crescer desse modo, até porque a Europa estava a crescer do pós-guerra e, portanto, permitiu que tivesse um crescimento muito sustentado no espaço europeu. E depois de 74 até 2000, um crescimento médio de 2,5%. Já faz parte da vossa história, alguns de vós, se calhar, já tinham nascido nessa altura, e voltámos a crescer, um período conturbado, um período em que o país passou por várias convulsões e por várias fases, em que, primeiro, foi a consolidação da democracia. Portugal, depois de 74, transformou-se num país importante no xadrez da Guerra Fria, como na altura se denominava, e foi a democracia também, o nascimento da democracia e a sua sustentação, e tem um bocado a ver com isso e com as dificuldades que teve. Pouco depois de 74, 75, 76, foi a capacidade que o país e o esforço que o país teve de fazer enorme com a absorção dos cerca de 600 mil retornados, era assim que eram designadas as pessoas que vinham dos países de língua portuguesa, e a dificuldade que foi a sua integração e a maneira como as pessoas chegaram a este país depois de uma descolonização, que ainda a história ainda há de ser escrita e certamente há de ser explicada algumas opções, que foram más opções, não a opção da descolonização, como é óbvio, mas a opção como muitas das coisas foram feitas. Depois, num período de muito curto tempo, nesse passado 12 anos, tivemos a integração na União Europeia, a partir de 1 de janeiro de 1986, tivemos a integração no euro e tivemos 2 quadros comunitários. E ao longo desses 26 anos, portanto, de 74 a 2000, tivemos, como eu já referi, um crescimento apenas de 2,5%, com todas essas vicissitudes. E depois, a partir de 2000 até agora, 2010, um crescimento praticamente igual ao dos primeiros 50 anos do século passado, um crescimento também de cerca de 1%, considerando que depois de tudo isto, e também com quadros comunitários de apoio, foi praticamente uma época, em termos de desenvolvimento económico, não me falo outros casos, a consolidação da democracia, a diversas conquistas na área social e tudo mais, não estou a falar nisso, estou apenas a concentrar na questão económica, considerando que foi claramente uma época perdida.